aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu não perdi o controle, eu não menti em relação ao que eu te prometi, eu não mudei de ideia. Então aguarde, confie, espere e continue semeando o bem. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos se não desanimarmos. Tiago 1,12 diz assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Igreja, olha para mim, pega isso aqui. Feliz é o homem que persevera na provação. Todos enfrentamos provações. O que define a nossa história não é se a gente vai enfrentar provações ou não. Todos enfrentamos. O que define o nosso destino profético é como enfrentamos as provações. Você quer medir o nível de maturidade de alguém? Você consegue medir o número da maturidade de alguém pelo número de horas que essa pessoa fez o que não gostaria de fazer. Por que a gente vê pais trabalhando, mulheres solteiras, mães que às vezes são a única fonte de provisão da sua casa, trabalhando mesmo cansadas, trabalhando mesmo com desafios, trabalhando mesmo com retaliações? Por quê? Porque eu preciso alimentar os meus filhos, porque eu preciso levar provisão para minha casa, porque eu preciso permanecer de pé, porque eu sou a segurança deles, porque eles precisam de mim. Irmão, esse nível de consciência faz com que a gente suporte provações. A visão, pega isso aqui em nome de Jesus, a visão é o que traz propósito à sua dor. Quando você tem uma visão clara, você suporta, Ari, a pressão de forma mais leve, porque eu sei por que eu faço o que eu faço. Gálatas 6,9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos se não desanimar. Irmão, olha para mim, pega isso aqui em nome de Jesus. E não nos cansemos de fazer o bem, ou seja, persistência, resiliência, pois no tempo certo colheremos. Aí agora tem uma condicional: se não desanimar. O que a Bíblia está ensinando para a gente aqui: é possível você começar bem e não terminar bem porque desistiu no meio do caminho. A Bíblia está dizendo que é possível começar bem e não terminar bem porque você desistiu no meio do caminho. Tem gente que começou semeando coisas boas, mas desistiu de semear porque ainda não havia começado a colher. Deus está dizendo: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos se não desanimar. Alguém aqui já viu aquela charge de um cara, um minerador, que ele está cavando, aí você consegue ver assim os diamantes, ele estava bem próximo de alcançá-los, ele desiste porque estava cansado demais. Alguém já viu uma charge com algo assim? Tem muita gente que está exatamente assim em relação ao romper da sua casa, em relação ao mover no teu casamento, em relação à expansão do teu ministério. Pastor, eu estou há 5 anos fazendo o que Deus me chamou para fazer. Continue. Pastor, eu estou há 20 anos aguardando o cumprimento de uma promessa. Continue. Eu sei que nem sempre é motivador para nós que fazemos parte da geração mais ansiosa que a terra já viu. Ouvimos alguém dizendo que talvez o que você precise para viver o que Deus falou que você veria é esperar. Esses dias eu preguei sobre uma fé ousada, uma fé que entrega, uma fé que confia, mas uma das características de uma fé ousada era uma fé que espera. Talvez a palavra de ordem de Deus para alguém aqui é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu não perdi o controle, eu não menti em relação ao que eu te prometi, eu não mudei de ideia. Então aguarde, confie, espere e continue semeando bem, porque se você não desanimar, no tempo certo colherá o que eu te prometi. Alguém está comigo? Diga amém. Sabe outra característica que é um desafio para a gente permanecer persistente, principalmente para meninos? É que meninos têm dificuldade de estabelecer alianças. Então a geração que a gente tem hoje, os mileniais, geração touch, os nossos filhos, os adolescentes que a
que a gente tem criado, liderado. Alguém está recebendo algo de Deus aqui nessa noite? Diga amém. Qual que é o desafio deles? É estabelecer alianças. Por exemplo, o meu sogro, o primeiro carro dele foi um Volkswagen. E por 30 anos ele só comprava Volkswagen. Por quê? Porque ele tinha uma aliança emocional com uma marca. Quando eu entro na família, a gente estava insistindo para o meu sogro aceitar a ideia de comprar um Toyota. Para ele era quase a traição de uma aliança com uma marca. Porque a vida inteira eu tive uma marca. Agora, se você perguntar para a nossa geração, eu já tive mais 8 ou 9 marcas diferentes. A gente não está vinculado a uma marca. A gente quer saber qual que é o melhor custo-benefício, qual que é o melhor modelo. Só que essa desassociação com marcas é uma expressão de uma desassociação com alianças que a gente tem enfrentado em todas as frentes. Nunca vimos uma geração que trabalha tão pouco tempo em cada lugar. Por quê? Porque tudo está sempre ruim. A última empresa, o problema era o patrão, a outro problema era o ambiente, na outro problema eram os desafios, na outro problema era a meta, na outro problema era a logística, na outro problema... Talvez o problema seja que estamos tendo dificuldade de estabelecer alianças de longo prazo. Enfrentamos hoje um desafio de estabelecer alianças de forma constante. Igreja, olha para mim. Isso não diz respeito só ao nosso trabalho, isso diz respeito ao nosso casamento. O número de divórcios dentro da igreja tem crescido, não tem diminuído. Por quê? Porque aceitamos como um plano B a ideia de divorciar se a gente não se adaptar no início do casamento. Aquela ideia de que a gente casa para sempre, muita gente já acha que isso é só algo figurado, folclórico ou romantizado. Se der errado, eu separo. Se eu não gostar da repreensão do pastor, eu mudo de igreja. Se eu não gostar de 3 pregações seguidas, eu saio dessa comunidade. Se eu não me adaptar muito bem ao meu novo chefe, eu mudo de emprego. Mas precisamos entender que isso pode ser uma expressão de imaturidade, porque meninos têm dificuldade de estabelecer aliança. Não dá para ser persistente se você não for maduro. E se você for maduro, você precisa aprender a estabelecer alianças. Qual que é a diferença entre uma aliança e uma conveniência? Aliança significa estamos juntos independente das circunstâncias. Conveniência significa estamos juntos até o dia que eu discordar de você. Uma conveniência significa a gente está junto enquanto a gente concorda. Uma aliança significa a gente está junto independente do que acontecer. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Essa é a diferença fundamental entre aliança e conveniência. Porque só existe lealdade na discordância. Você não precisa, você que é voluntário aqui, guarda isso. Você não precisa ser leal ao seu pastor quando você concorda com ele. Mas você vai precisar ser leal ao seu pastor quando você discorda dele. A lealdade só existe na discordância. Você não precisa ser leal com a sua esposa quando você concorda com ela. Mas você vai precisar ser leal a ela quando você discorda dela. E é por isso que meninos não conseguem estabelecer alianças. Por quê? Porque meninos fazem o que querem fazer. Homens fazem o que precisam fazer.